Convido você que abra a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1, versos 12 a 14. Atos, capítulo 1, versos 12 a 14. Perseverança na oração.
Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Iniciamos o ano com essa mensagem sobre oração. Perseverar na oração. E por que esta primeira mensagem? Irmãos, isso tem a ver com a nossa sobrevivência. O pastor Timothy Keller, em seu livro sobre oração, na introdução deste livro, relata um momento em sua vida. Ele é um pastor em Nova York. Era, né? Hoje está na glória. Diante do caos causado pelo atentado terrorista no dia 11 de setembro, a depressão em que os moradores da cidade ficaram, nesse mesmo período, ele foi diagnosticado com tumor na tireoide e sua esposa foi diagnosticada com a doença de Crohn, uma doença severa. Diante deste caos, a esposa lhe pediu que orassem juntos todas as noites, pois estava prestes a se entregar devido às circunstâncias. Depressão na cidade, violência, incompreensão, enfermidade grave. E com este pedido, ela contou uma parábola ao seu marido, Tim Keller. Imagine que nós fôssemos diagnosticados com uma doença mortal, fatal. E que nós morreríamos caso não tomássemos um remédio. E se deixássemos de tomar esse remédio um dia, nós morreríamos. Você tomaria esse remédio ou não? Então ela disse: bem, se nós não orarmos juntos a Deus, não sobreviveremos a tudo que temos enfrentado. Repito, palavras dela. Se não orarmos juntos a Deus, não sobreviveremos a tudo que estamos enfrentando. E as palavras dela: eu com certeza não sobreviverei. Qual é o propósito da mensagem desta manhã? Visto que estamos diante da necessidade de sobrevivência, perseverar na oração. O propósito é restaurar a alma, equipar cada crente para orar com perseverança, a fim de testemunharmos de maneira eficaz. Primeiro motivo da oração: testemunharmos de maneira eficaz. E segundo motivo, a fim de enfrentarmos as situações e sermos fortalecidos pelo Senhor. Quanto tempo você investiu em oração o ano que passou? Foi o item de sobrevivência? E eu quero encorajá-lo para que o ano de 2026 Deus toque o seu coração e o meu primeiro, a fim de que a nossa vida seja uma vida de oração. O ensino dessa passagem
é que Jesus, ressuscitado, ordenou aos apóstolos que esperassem um tempo, até que recebessem o poder do Espírito Santo. Os crentes obedeceram, esperaram, e nós sabemos que aqui foi um período de 10 dias, orando, unânimes perseveravam em oração, até que receberam a promessa do céu. Esse é o ensino da passagem. Jesus, ressurreto, ordenou aos apóstolos que esperassem até que recebessem poder. Os crentes obedeceram e oraram unânimes e perseverantes até receberem a promessa. Em que contexto, irmãos, essas palavras foi escritas? O contexto da promessa e da ascensão de Jesus ao céu. Lucas, no capítulo 1 de Atos, nós temos aqui a ressurreição de Jesus, versos 1 a 3. E nós sabemos pelo Evangelho que Lucas investigou os relatos sobre a vida de Jesus e a sua obra e considerou os testemunhos incontestáveis. Isso é muito importante. Ele investigou desde o dia do seu nascimento até a sua ressurreição, através de relatos de testemunhas oculares. E a conclusão que Lucas chegou é que esses testemunhos são incontestáveis. Toda a história de Cristo é verdadeira e a sua ressurreição também. Diante disso, o Senhor Jesus, ressuscitado, por 40 dias, conviveu com seus discípulos e lhes dá algumas instruções. Antes da sua partida, Jesus lhes diz que não deveriam sair de Jerusalém, pois ele derramaria o Espírito Santo. Eles deveriam permanecer ali, até que o Espírito Santo de Deus fosse derramado. Disse também que eles seriam capacitados com poder para testificar a todas as nações. Eles receberiam o Espírito Santo e capacitados com poder para testificar a todas as nações. Nesse ínterim que nós temos também a reação dos discípulos. Depois dessas palavras, Jesus foi assunto aos céus. E ele está lá, com o corpo glorificado. E disse aos seus discípulos, os anjos disseram, porque ele virá do mesmo modo que o viste subir. O Senhor Jesus ressuscitado aguarda o momento do seu retorno. E ainda, nesse ínterim em que eles veem Jesus sendo elevado aos céus, diz o Evangelho que eles glorificavam a Deus todos os dias no templo. E a partir daqui, também percebe-se que eles estão nas casas, orando juntos. Queridos, diante disso, obedecendo às instruções de Jesus, os apóstolos aguardam pela vinda do Espírito Santo, reunindo-se diariamente em oração perseverante. Nós lemos o versículo 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram. E aqui estão os apóstolos, com exceção de Judas, o traidor. Se reuniram em lugar reservado e perseveraram unânimes na oração. Veja, é um primeiro ponto importante de ser destacado. Eles obedeceram a palavra de Deus. Aguardem juntos até que eu vos encha com poder. Eles aguardaram por 10 dias. Eles se reuniram no lugar reservado. Em seu evangelho, Lucas registra que eles estavam sempre no templo louvando a Deus. E agora, no livro de Atos, revela que eles perseveraram em oração juntos. Uma combinação saudável para 2026. Adorar a Deus com a igreja
em uma hora reservada, em um espaço reservado e também oração nas casas. Toda sexta-feira nós nos reunimos para orar juntos. E todos os domingos nós nos reunimos para adorar juntos. Que a nossa igreja em 2026 continue os princípios da palavra. Nos reunimos em um lugar reservado, apropriado para adorarmos e cantarmos louvores, mas também estarmos nas casas em oração contínua. Queridos, nesse primeiro ponto, eles se reuniram no templo e nas casas. Quero destacar algo. Mesmo certos de receber a promessa, perseveravam em oração. Pode abaixar só um pouquinho. Mesmo certos de receber a promessa, perseveravam em oração. Jesus disse: aguardem até que do céu venha o Espírito Santo e vos capacite com poder. O que eles poderiam ter feito? Vamos aguardar cada um nas nossas casas com os nossos afazeres. Mas eles não agiram assim. Diante da promessa, a oração não se torna desnecessária. Eles se reúnem num espaço separado, como nós estamos aqui hoje, e pela garantia de Jesus, eles oravam com confiança. Por que orar se Deus já sabe? A pergunta de alguns. Por que orar se Deus já sabe? A resposta: porque Deus determinou a oração como meio pelo qual nós exercitamos a fé, mantemos comunhão com Ele e as suas bênçãos são comunicadas. O fato de Deus prometer e de garantir não torna a oração desnecessária. Nós temos aqui estas duas questões, esses dois pontos: a soberania de Deus e a liberdade humana. Deus nos fez promessas em sua palavra. Nós estamos certos de que elas se cumprirão. Mas isso não impede a igreja de orar para que isso se concretize. Pelo que eles estavam orando? O contexto sugere que eles estavam orando para que aquela promessa se concretizasse. Nós não lemos nos evangelhos: se um pai mau sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus do céu nos ouvirá se lhe pedirmos o Espírito. E aqui talvez você possa dizer: nossa, o pastor voltou pentecostal em 2026. Não é. É bíblico. A capacitação e o poder do Espírito Santo precisa ser renovada em nós. Nós já somos habitados pelo Espírito, selados por Ele. Mas essa capacitação, a intrepidez, a coragem, o poder para quebrar as forças do pecado, só podem vir se formos capacitados com o poder do Espírito. E o ano de 2025, Deus trabalhou muito isso em mim, me dizendo de certa forma de que nós mergulhamos várias vezes na palavra de Deus e saímos secos do outro lado do rio. Isso não é estranho para você? Você passar domingo após domingo durante um ano todo mergulhando na palavra e sair deste rio seco? Não é esquisito para você? Pois para mim é. E Deus tem tratado no meu coração nisso. Nós
Podemos ter bons trabalhos, boa palavra, bons ministérios, mas ineficazes sem o poder de Deus. E este é o primeiro ponto. Certos de receber a promessa, perseveraram na oração, pedindo pela capacitação do poder do Espírito Santo para a obra que eles tinham diante de si. Portanto, como nós falamos na introdução, a oração tem a ver com a sobrevivência da igreja. O segundo ponto em destaque, depois de dizer que os crentes reuniam-se nos templos, no templo e nas casas, é que os crentes perseveravam unânimes em oração. Eles se retiraram para o mesmo lugar para orar pelo mesmo propósito. Com exceção dos irmãos que estão lendo a Bíblia no aplicativo e dos irmãos da comissão de som e imagem que estão trabalhando com comunicação, trabalhando com celular na igreja, faz 1h30 que você não olhou para o celular. Porque nós estamos num lugar reservado. Faz 1h30 que você não foi ver panela de pressão, nem foi lavar roupa, e nem cuidou das crianças, e nem fez qualquer outra coisa. Seu coração, seu corpo estão aqui. É importante ter um lugar reservado, um espaço reservado. Por isso os encorajo neste ano, prezarem pelo culto. Não deixar o culto por qualquer outra coisa, se não for urgente. Aqui você pode, de fato, ouvir a palavra. Eles estão estar no mesmo propósito. Estão orando pelo derramamento do Espírito Santo. Eles insistiram, persistiram, falando do mesmo assunto. Havia uma unidade de mente naqueles irmãos e irmãs, e a assembleia se compunha de 120 pessoas. Eles precisavam orar para receber poder e testemunhar de modo eficaz. E aqui vem uma segunda aplicação, que é esta. Nós precisamos orar para receber poder e testemunhar de modo eficaz. Nós precisamos orar para receber poder e sobreviver bem em dias sombrios. 2024, muitos de nós passaram por dias sombrios. Sombrios de verdade. E se não fosse pelas orações dos santos, certamente nós teríamos desistido da caminhada. Queridos, eles oravam para receber o Espírito Santo. E nós? Nós temos planos de expansão do reino, adoração, evangelização, assistência, o ministério da igreja. O que eu senti o ano passado, diferentemente, ou esses 2 anos, mas principalmente ano passado, é que Deus tem colocado uma tarefa impossível de ser feita por qualquer ser humano. Uma tarefa impossível de realização do ponto de vista humano. E eu quero também que o Espírito desperte em você o senso de necessidade, de poder, de força. De entrar no rio e sair completamente molhado. E aqui significa Cristo, a presença de Deus, cheios do Espírito Santo. A fim de não levar uma vida monótona, uma vida cristã monótona. Uma vida cristã medíocre.
Esta é uma das minhas orações no começo deste ano e tem sido que eu não gostaria de ser um cristão medíocre. Não que Deus me chame para fazer grandes coisas, não. Mas que eu entre na palavra, que eu entre na presença de Deus em oração. Experimente o que Moisés experimentou. Ele desceu do monte e seu rosto brilhava com a glória de Deus. Queridos, precisamos orar a fim de recebermos esse poder, testemunharmos de modo eficaz, porque essa tarefa é impossível se não for com o poder do Espírito Santo. Quebrar corações endurecidos, pecadores impenitentes, vidas desfaceladas, corações deprimidos. O que nós podemos fazer? Humanamente falando, nada. E diante desta impossibilidade, nos resta o senso de dependência de Deus, de decidirmos, como uma das metas deste ano, entrarmos na presença de Deus em oração unânime, perseverante, até que saiamos de lá transformados. Os crentes reuniram-se no templo e nas casas. Os crentes perseveravam unânimes em oração. E o meu último ponto. Os crentes... A ressurreição de Jesus encorajou os crentes a orar. A ressurreição de Jesus encorajou os crentes a orar. Veja só, no versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Qual um perigo que nós corremos, nós religiosos? Sermos ou nos tornarmos ateus práticos. Já ouviu falar nisso? Ateus práticos. O ateu prático é aquele que professa que Deus existe, que Cristo é o Salvador e Senhor da sua vida, de que a palavra de Deus é verdade, mas a sua vida está bem longe dessa profissão de fé. E o ateu prático não ora. O ateu prático não ora. Ou ele ora ali só para dizer, ó Deus, estou aqui, ou pede alguma coisa. Mas o ateu prático, em geral, não ora. E é possível que a gente caia neste pecado. Professarmos que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor Jesus Cristo é Senhor da nossa vida e Salvador, de que a palavra de Deus é verdade e que nada disso faça sentido prático na sua vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque veja só quem está com os discípulos orando. Os irmãos de Jesus. Aprendemos nos evangelhos que os irmãos de Jesus, irmãos, aqui são meio irmãos, porque são filhos de Maria com José, o que mostra nessa passagem que Maria não continuou virgem, então a doutrina da virgindade de Maria, ela cai por terra, ela não permaneceu virgem. Jesus teve outros meios irmãos por parte de José e Maria. Esses irmãos se recusavam a crer nele,
até mesmo nos últimos 6 meses do seu ministério. Você acredita? Eles não criam no irmão dele. Uma vez tentaram até, vamos prender esse menino em casa porque ele está louco. Só fala do reino de Deus. Está curando os demônios. Está doido. Vamos amarrar ele com camisa de força. Nos últimos 6 meses, os seus irmãos ainda estavam endurecidos. Isso pode ser visto em João capítulo 7, verso 1. Vamos lá. João 7, 1 a 5. E o meu ponto é, a ressurreição de Jesus encorajou os crentes à oração. João capítulo 7, versos 1 a 5. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, já no final do ministério, os últimos 6 meses, porque não desejava percorrer a Judéia, onde fica Jerusalém, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixe esse lugar, vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazem. Veja, os teus discípulos, bem distante. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os teus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. E agora a palavra de João, comentário de João. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Ateus práticos. Viam sinais, sabiam quem ele era, mas isso não mudava as suas vidas. Eu quero convidar você que está cansado de uma vida cristã medíocre. Você entra e sai da palavra, entra e sai do culto, entra e sai das reuniões de oração, sem transformação. Que você se encontre com Jesus ressuscitado. Quando Jesus ressuscitou, quando venceu a morte, o coração dos seus irmãos foi convertido. Eles viram todos os sinais, souberam de todos os sinais, mas nenhum deles foi tão poderoso quanto ver que o seu irmão amado, morto na sangrenta cruz, sepultado, ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Quando eles viram o seu irmão ressuscitado, quando eles contemplaram o poder de Deus, ali houve verdadeira transformação. Ali houve verdadeira conversão. A sua incredulidade foi lançada fora, o seu ateísmo prático foi dissipado. Agora eles ajoelham e oram, esperando o poder de Deus que o seu irmão havia prometido. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou pelos teus pecados. Talvez você não creia, talvez sua incredulidade ou ateísmo prático te faça uma pessoa medíocre. Como os irmãos de Jesus. Mas aqui, depois deles verem esta cena, do Senhor Jesus Cristo, seu irmão, ressuscitado, glorificado e assunto aos céus, eles se dobram e perseveram em oração e eles são transformados. Eu li 2 livros sobre oração essa semana. Vou voltar a eles, que eu li fiz uma leitura panorâmica. E um deles, o autor diz assim, e é um autor metodista wesleyano, do fogo mesmo. Não, mas naquela época eles eram muito bons de Bíblia, teologia.
Quem dera que os pentecostais, muitos deles, ou neopentecostais, fossem tão bons de Bíblia como os metodistas antigos, os pentecostalizados. Era uma benção. Mas ele diz o seguinte: o mundo nunca acreditará em uma religião na qual não haja poder real. É o fato dos irmãos de Cristo. O mundo nunca acreditará em uma religião na qual não haja poder real. Uma fé racionalizada ou mística, uma igreja socializada e o evangelho moralizado podem receber aplausos, mas não despertam convicção e não conquistam convertidos. Verdade. É nesse estado que eu vejo a igreja brasileira. Muitas das igrejas brasileiras. Talvez a nossa também. Talvez não, a nossa também. Uma fé racional, uma igreja socializada, um evangelho não moralizado, mas o verdadeiro evangelho. Mas por que pessoas não têm vindo até aqui? E por que nós mesmos, muitas vezes, não temos nosso coração quebrantado? Uma das respostas pode ser: falta-nos poder. Este poder do Espírito capacitante para quebrantar corações, transformar vidas e potencializar os nossos dons. Nós seremos rebatizados de forma nenhuma. Nós já fomos batizados com o Espírito quando cremos, e Ele habita em você, e você está selado por Ele, definitivamente. Nós estamos falando aqui de uma capacitação especial para a missão que nos foi dada em 2026. Testemunhar, ter alegria, paz, regozijo, mesmo diante das dificuldades. Eu quero te convidar nessa primeira mensagem, portanto, a pensar se você se enquadra nisso que eu preguei hoje. E se o seu coração hoje está sendo quebrantado pelo Espírito, a entrar nesta palavra e sair dela transformado. Isso não pode ser feito pelo pastor. Isso não pode ser feito por nenhum ministério. Só o Espírito Santo de Deus pode. E eu oro: Espírito de Deus, comece em mim a obra do seu poder, porque eu preciso. Que Deus te abençoe. Que Deus os ajude. Amém. Satisfaz.